Você sabe aqueles momentos na vida em que uma única frase tem o poder de mudar completamente como você enxerga as pessoas mais próximas? Eu tive o meu numa quinta-feira de manhã, ainda vestindo o pijama do hospital, quando minha nora me olhou nos olhos e disse com a naturalidade de quem comenta o tempo: "Era só um carro velho mesmo, sogra. Vendi para resolver uns problemas. Me chamo Vera, tenho 61 anos e essa história que vou contar não é apenas sobre um carro roubado. É sobre como descobri que a mulher em quem eu confiava estava há meses planejando me usar como solução para os próprios problemas financeiros. Mas ela cometeu um erro crucial. Subestimou uma professora aposentada que aprendeu ao longo da vida que precaução nunca é demais. Era uma segunda-feira de março, quando senti o primeiro aperto no peito. Não era dor do coração, era aquela sensação de que algo estava errado com minha respiração. Depois de 40 anos dando aula para crianças do ensino fundamental, eu conhecia meu corpo bem o suficiente para saber quando algo não estava normal. A tosse seca que havia começado no fim de semana tinha evoluído para algo mais sério. Liguei para o Rafael, meu filho único, às 7 da manhã. "Filho, acho que preciso ir ao hospital. Não estou conseguindo respirar direito." A voz dele mudou imediatamente de sono para preocupação genuína. "Mãe, não vai dirigindo sozinha. Eu e a Camila vamos buscar a senhora agora mesmo." Rafael tem 40 anos e trabalha como supervisor numa empresa de logística. É um rapaz responsável, sempre foi. Casou com Camila há 3 anos, uma moça que conheceu numa festa de formatura do curso técnico de contabilidade dela. Ela é bonita, tem 28 anos, cabelos loiros sempre impecáveis e um jeito de falar que soa educado, mas às vezes carrega uma pontinha de impaciência mal disfarçada. Quando eles chegaram em casa, Camila foi a primeira a sair do carro. "Sogra, como a senhora está? Que susto!" Ela me abraçou com aquele cuidado exagerado que sempre me deixava um pouco desconfortável, como se eu fosse feita de cristal. Rafael pegou uma pequena mala que eu havia preparado e me ajudou a entrar no carro dele. Durante o trajeto até o hospital, eles conversaram entre si sobre horários de trabalho, sobre quem ia fazer o quê. "Mãe, a senhora não se preocupe com nada em casa", disse Rafael pelo retrovisor. "A Camila vai dar uma olhada nas suas coisas, regar as plantas, essas coisas básicas." "Claro, sogra", completou Camila, virando-se para mim com um sorriso. "Pode deixar tudo comigo. Sei onde a senhora guarda as chaves de tudo. Vou cuidar da casa como se fosse minha." No hospital, o diagnóstico foi pneumonia bacteriana. Nada extremamente grave, mas que exigiria internação por pelo menos uma semana para tratamento com antibióticos intravenosos. O médico, Dr. Henrique, um homem de meia idade com jeito paternal, explicou: "Dona Vera, a senhora precisa de repouso absoluto. Pneumonia aos 63 anos não é brincadeira, principalmente se não tratada adequadamente." Rafael ficou visivelmente preocupado. Camila manteve aquela expressão de cuidado estudado, mas percebi como seus olhos se iluminaram quando o médico mencionou uma semana de internação. Na época, atribuí essa reação à preocupação. Hoje sei que era antecipação. "Filho, você tem minha carteira com todas as chaves", falei para Rafael enquanto a enfermeira preparava minha medicação. "As chaves do carro estão na chaveira azul, a da casa na vermelha. Só peçam para o Sr. Antônio, meu vizinho, dar uma olhada de vez em quando." "Mãe, não se preocupe com essas coisas agora", disse Camila se adiantando. "Eu vou todos os dias lá. Vou cuidar de tudo, das plantas, da correspondência. Vou até dar uma geral na limpeza para quando a senhora voltar a encontrar tudo organizado." Durante a semana no hospital, eles me visitavam diariamente. Camila sempre trazia flores frescas e notícias de casa. "Sogra, reguei todas as plantas, peguei a correspondência, até dei uma arrumada nos seus papéis que estavam meio bagunçados na mesa da cozinha." Eu agradecia, tocada pelo cuidado, sem imaginar que cada visita era um relatório do inventário que ela estava fazendo dos meus bens. Rafael parecia mais tenso a cada dia. Inicialmente pensei que era preocupação comigo, mas Camila sempre desconversava quando eu perguntava se estava tudo bem. "É só o trabalho dele, sogra. Anda muito estressado,
mas nada que não se resolva. Na segunda-feira seguinte, meu último dia de internação, recebi alta médica pela manhã. Rafael não podia me buscar porque tinha uma reunião importante no trabalho, então Camila se ofereceu para ir sozinha. Deixa que eu resolvo tudo, sogra. É só assinar os papéis e pronto. Durante o trajeto de volta para casa, Camila estava estranhamente animada. Conversava sobre amenidades, sobre como eu ia me sentir bem em casa novamente, sobre os cuidados que precisaria ter. Sogra, a senhora vai ver como deixei tudo organizadinho. Até dei uma mexida no seu quarto, mudei alguns móveis de lugar para ficar mais prático. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que notei foi o silêncio na garagem. Meu Honda Civic 2015, azul marinho, que costumava estar estacionado ali, havia desaparecido. Senti um frio na barriga, mas mantive a calma. Camila, cadê meu carro? Ela parou de mexer nas bolsas e me olhou com aquela expressão que agora reconheço como sendo a de alguém que foi pega de surpresa, mas que já tinha uma desculpa preparada. Ah, sogra, sobre isso? Ela suspirou teatralmente. O Rafael levou para fazer uma revisão. A senhora sabe como ele é cuidadoso com essas coisas. Algo na forma como ela falou não me convenceu, mas eu estava cansada da internação e ainda um pouco debilitada pela pneumonia. Que bom que ele pensou nisso. Quando ele vai trazer de volta? Logo, logo. Não se preocupe com isso agora. A senhora precisa descansar. Foi só no sábado, quando Rafael veio me visitar sozinho, que a verdade começou a emergir. Ele estava visivelmente nervoso, evitava meu olhar e respondia perguntas com monossílabos. Filho, como foi a revisão do carro? Deu algum problema? Ele parou de mexer no celular e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Que revisão, mãe? Meu coração disparou. A revisão que a Camila disse que você levou meu carro para fazer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael passou as mãos pelos cabelos, um tique nervoso que ele tinha desde criança quando estava prestes a me contar algo que sabia que não ia me agradar. Mãe, preciso te contar uma coisa. Foi nesse momento que Camila chegou, como se tivesse sentido que a conversa estava tomando um rumo perigoso. Oi, sogra! Como está se sentindo hoje? Ela entrou na sala com aquela energia forçada de quem tenta mudar o clima de uma conversa. Camila! Falei mantendo a voz firme. Onde está meu carro? Ela trocou um olhar rápido com Rafael e foi então que vi algo que jamais esquecerei. Uma comunicação silenciosa entre eles, como se estivessem decidindo quem ia me dar a notícia. Sogra! Começou Camila, sentando-se ao meu lado com aquele jeito condescendente que eu estava começando a odiar. O que aconteceu foi que, bem, tivemos uma situação financeira meio complicada e... Onde está meu carro, Camila? Eu vendi. As palavras saíram da boca dela com uma naturalidade que me chocou mais do que a própria revelação, como se estivesse me contando que havia trocado de shampoo. Você vendeu meu carro? Sogra, antes de ficar nervosa, deixa eu explicar. Era só um carro velho mesmo, e a gente estava numa situação muito apertada. Uns problemas financeiros que apareceram do nada, sabe como é? Pensei que a senhora não ia se importar, porque, bem, a senhora quase não usa mesmo. Eu me levantei da poltrona onde estava sentada, sentindo uma mistura de incredulidade e raiva que eu nunca havia experimentado antes. Você vendeu meu carro sem me perguntar? Sogra, não foi bem assim. Foi mais como um empréstimo familiar, sabe? A gente vai repor quando as coisas melhorarem. Rafael finalmente falou. Mãe, eu não sabia que ela ia fazer isso. Só soube ontem. Mas havia algo na forma como ele evitava meu olhar que me dizia que a história não era bem essa. Quanto vocês conseguiram vendendo meu carro? Camila hesitou. Foram 45 mil reais. Um bom valor, considerando que era um carro usado. 45 mil reais. O valor que eu havia economizado centavo por centavo durante 2 anos para comprar aquele carro à vista. O primeiro carro que realmente era meu, sem financiamento, sem dívidas, comprado com o suor do meu trabalho. E onde está esse dinheiro agora? Bem,
A gente usou para resolver umas questões urgentes, mas como eu disse, é temporário. A gente vai repor. Naquele momento, olhando para minha nora e vendo a frieza com que ela tratava a situação, eu soube que algo havia mudado para sempre entre nós. Não era apenas sobre o carro. Era sobre respeito, sobre limites, sobre como ela realmente me via. Mas o que Camila não sabia é que aquele Honda Civic tinha um pequeno segredo que estava prestes a virar o jogo completamente. Para entender por que aquele carro significava tanto para mim, preciso voltar no tempo e contar a história de como uma professora primária conseguiu, aos 57 anos, realizar o sonho de ter seu primeiro carro próprio. Não é uma história glamourosa, é uma história de centavos guardados, de sonhos adiados e de uma determinação que só uma mulher que criou um filho sozinha consegue ter. Comecei a trabalhar como professora em 1985, quando tinha apenas 24 anos. Rafael nasceu 1 ano depois, e por 3 anos tivemos uma vida simples, mas feliz. Meu marido, Carlos, trabalhava como mecânico numa oficina pequena, e juntos conseguíamos pagar as contas, e ainda sobrava um pouquinho para pequenos luxos, como um sorvete no domingo ou uma roupa nova de vez em quando. Tudo mudou quando Carlos sofreu um acidente vascular cerebral em 1989, quando Rafael tinha 3 anos. Sim, Carlos tinha apenas 30 anos. Os médicos disseram que foi uma combinação de fatores: pressão alta não diagnosticada, estresse do trabalho e uma predisposição genética que ninguém sabia que existia. Em 3 meses, perdi o companheiro da minha vida e me vi sozinha com uma criança de 3 anos para criar. A pensão que recebi foi suficiente para cobrir apenas as necessidades básicas: aluguel, comida, roupas para Rafael que crescia a cada mês. Não sobrava nada. Literalmente nada. Lembro de noites em que eu ficava acordada fazendo contas na mesa da cozinha, calculando se o dinheiro ia durar até o fim do mês. Foi nessa época que comecei a dar aulas particulares à tarde. Depois de um dia inteiro ensinando na escola municipal, eu voltava para casa, dava almoço para Rafael, o colocava para dormir e recebia 3, às vezes 4 alunos para reforço escolar. Cobrava R$ 5 por hora, e esse dinheiro extra era o que nos permitia ter uma vida um pouquinho menos apertada. Rafael cresceu, me vendo trabalhar incansavelmente. Ele fazia lição de casa na mesa da cozinha enquanto eu preparava as aulas do dia seguinte. Aos sábados, ele me acompanhava quando eu ia ao centro da cidade comprar material escolar no atacado, porque cada centavo economizado fazia diferença. Durante todos esses anos, eu nunca tive carro. Íamos de ônibus para todo lugar. Escola, médico, supermercado, tudo de transporte público. Rafael nunca reclamou, mas eu via outras crianças sendo buscadas na escola pelos pais de carro e sentia uma pontada no coração. Não por vergonha, mas porque sonhava em um dia poder dar esse conforto para meu filho. Quando Rafael completou 18 anos e passou no vestibular para engenharia, eu chorei de alegria. Todos aqueles anos de sacrifício tinham valido a pena. Mas a faculdade particular que ele havia escolhido custava R$ 800 por mês, dinheiro que eu não tinha. Foi quando comecei a dar aulas particulares também aos sábados e domingos. Mãe, eu posso trabalhar meio período e estudar à noite, Rafael sugeriu quando viu o quanto eu estava me esforçando. De jeito nenhum, respondi com firmeza. Você vai se formar no tempo certo e sem trabalhar. É minha responsabilidade dar essa oportunidade para você. Durante os 5 anos da faculdade dele, minha rotina era brutal. Acordava às 5h30 da manhã, dava aula na escola das 7 às 11, voltava para casa, almoçava rapidamente e das 2 às 6 da tarde recebia alunos particulares. Depois do jantar, ainda preparava as aulas e corrigia provas. Aos fins de semana, mais aulas particulares. Foi nessa época que comecei a guardar dinheiro numa conta separada. Não muito, R$ 50 aqui, R$ 100 ali, dinheiro que sobrava quando conseguia uma aula particular extra ou quando economizava na feira comprando apenas o essencial. Meu sonho era ter um carro, mas esse sonho ficava sempre em segundo plano diante das necessidades imediatas. Rafael se formou em 2011. A formatura foi num hotel elegante, e eu estava ali na primeira fila,
usando um vestido que havia comprado especialmente para a ocasião. Quando chamaram o nome dele, eu chorei. Chorei por todo o esforço, por todas as madrugadas, por todos os sacrifícios que finalmente tinham dado resultado. Depois da formatura, Rafael conseguiu um emprego rapidamente. Bom salário, perspectivas de crescimento. Mãe, agora é minha vez de cuidar da senhora, ele disse no dia em que recebeu o primeiro salário. A senhora pode parar com essas aulas particulares aos fins de semana. Mas eu não parei. Havia criado o hábito de trabalhar e, principalmente, tinha um objetivo específico agora: comprar meu primeiro carro. Aos 53 anos, finalmente podia sonhar com esse luxo que para muitas pessoas era algo comum, mas para mim representava independência e liberdade. Pesquisei muito antes de decidir que tipo de carro queria. Não podia ser qualquer um. Precisava ser confiável, econômico, mas também algo que me enchesse de orgulho. Depois de muito estudar, decidi que queria um Honda Civic. Era um carro que mantinha valor, tinha boa reputação de durabilidade e não era nem muito simples nem muito luxuoso. Um Honda Civic Zero custava na época cerca de R$80 mil. Um usado com 2, 3 anos custava entre 50 e 60 mil. Comecei a economizar especificamente para isso. Cada aula particular extra que conseguia, o dinheiro ia direto para a conta do carro. Deixei de comprar roupas novas, de ir ao cabeleireiro mensalmente, de comer fora. Tudo em função do meu sonho. Rafael, que havia começado a namorar Camila recentemente, às vezes comentava: Mãe, a senhora não acha que está exagerando nessa economia? A senhora trabalha tanto e não se dá nenhum presente. Meu presente vai ser poder dirigir meu próprio carro, eu respondia. Camila, mesmo naquela época, já fazia comentários que me incomodavam. Ai, sogra, carro é tanta responsabilização. Tem seguro, IPVA, manutenção. Não é mais fácil continuar de ônibus? A senhora já tem o passe livre. Passe livre. Como se a dignidade de uma pessoa de 50 e tantos anos pudesse ser resumida a uma catraca de ônibus. Levei exatos 2 anos para juntar os R$55 mil necessários para comprar um Honda Civic 2015, em bom estado, revisado, com baixa quilometragem. Lembro do dia em que fui até a concessionária, em março de 2018. Levei o dinheiro em espécie numa pequena maleta que Rafael havia me emprestado. O vendedor, um rapaz jovem chamado Marcelo, ficou impressionado. A senhora vai pagar à vista? Vou sim. Economizei cada centavo desse dinheiro. Nossa, deve ter uma história interessante por trás disso. 40 anos de magistério, respondi com orgulho. Quando saí daquela concessionária dirigindo meu Honda Civic azul marinho, ano 2015, placa final 4, eu chorei durante todo o trajeto até em casa. Não era apenas um carro. Era a materialização de anos de esforço, de sonhos adiados, de uma disciplina que só quem lutou muito para conseguir algo consegue entender. Rafael ficou emocionado quando me viu chegando em casa dirigindo. Mãe, que orgulho! A senhora merece isso e muito mais. Camila também estava lá. Ela deu os parabéns, mas percebi algo estranho na forma como olhava para o carro. Não era admiração, era avaliação. Como se estivesse calculando mentalmente o valor daquele bem. Nos 6 anos seguintes, aquele carro foi meu companheiro fiel. Eu o tratava como um filho. Levava para revisão em dia, lavava toda semana, não deixava ninguém dirigir. Era meu maior orgulho e minha conquista mais significativa. Rafael casou com Camila em 2021. Uma cerimônia bonita, onde eu cheguei dirigindo meu próprio carro, usando um vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião. Pela primeira vez na vida, me senti realmente independente. Foi depois do casamento que Camila começou a fazer comentários mais frequentes sobre o carro. Sogra, a senhora não acha perigoso dirigir nessa idade? E se der algum problema na estrada? Ou então, nossa, que caro deve ser manter um carro desses. Seguro, IPVA, combustível, deve dar uma fortuna por mês. Eu sempre respondia educadamente, mas por dentro ficava incomodada. Principalmente porque Rafael nunca me defendia nesses momentos. Ele apenas ouvia em silêncio, como se concordasse com a esposa. Agora,
sentada na minha sala, processando o que havia acabado de descobrir. Tudo fazia sentido. Camila não estava preocupada com minha segurança no trânsito. Ela estava avaliando o valor do meu carro, planejando como poderia se apropriar dele quando surgisse uma oportunidade. E a oportunidade surgiu quando eu fiquei internada com pneumonia, vulnerável e dependente da boa vontade deles para cuidar das minhas coisas. Mas o que ela não sabia é que uma professora que trabalhou a vida inteira aprende a ser precavida. E eu havia tomado uma precaução que estava prestes a mudar completamente essa história. Agora que eu sabia que meu carro havia sido vendido sem minha autorização, comecei a relembrar todos os sinais que havia ignorado ao longo dos últimos 2 anos. Pequenas humilhações que, na época, atribuía a diferenças geracionais ou a um jeito indelicado de Camila se expressar. Hoje percebo que era um padrão deliberado de desrespeito, uma forma sistemática de me diminuir para justificar futuras decisões tomadas sobre minha vida sem minha participação. A primeira vez que realmente me incomodei com o comportamento de Camila foi durante o almoço de Dia das Mães de 2022. Rafael havia me convidado para almoçar na casa deles, um apartamento pequeno, mas bem decorado que eles haviam alugado depois do casamento. Eu cheguei dirigindo meu Honda Civic, como sempre, e estacionei na vaga de visitantes do prédio. Sogra, que bom que a senhora conseguiu chegar sem problemas. Foi a primeira coisa que Camila disse quando abriu a porta. Como se dirigir 5 quilômetros fosse uma façanha épica para uma mulher de 61 anos. Durante o almoço, ela começou a fazer comentários aparentemente inocentes. Ai, sogra, não deve ser fácil dirigir nessa idade, né? Minha avó parou de dirigir aos 60 porque ficou com medo. Eu não tenho medo algum de dirigir, Camila. Dirijo há 6 anos sem nenhum problema. Mas sabe como é, né? Com a idade a gente perde um pouco dos reflexos. E esse carro, então, nossa, tão grande, não seria mais prático um carrinho menor? Rafael, que estava servindo o vinho, apenas sorriu e mudou de assunto. Na época, pensei que ele estava evitando conflito. Hoje percebo que ele estava acostumado com esses comentários da esposa e os considerava normais. A segunda situação que me marcou foi quando eles vieram jantar em casa alguns meses depois. Camila chegou carregando uma sacola de supermercado. Trouxe umas coisinhas para o jantar, sogra. Uns temperos mais modernos, umas coisas que a senhora pode não conhecer. Ela esvaziou a sacola na minha cozinha. Azeite extra virgem, vinagre balsâmico, sal rosa do Himalaia, páprica defumada. Produtos caros que ela sabia que eu não comprava porque estava economizando para manter o carro. Nossa, sogra, a senhora só tem essas coisas básicas na despensa. Precisa modernizar um pouquinho a alimentação, né? Essas coisas industrializadas não fazem bem para pessoas da sua idade. Peguei o sal rosa que custava R$ 15 e pensei nos R$ 2 que eu gastava com sal comum. A diferença daria para comprar pão para uma semana. Obrigada, querida, mas eu gosto das minhas coisas básicas. Ai, sogra, mas a senhora precisa se cuidar melhor. Investir na saúde, na alimentação. Que adianta ter um carro bonito se não cuida da alimentação? Novamente, Rafael não disse nada. Apenas sorriu e elogiou o tempero que a esposa havia trazido. O padrão se intensificou no ano seguinte. Camila começou a questionar meus gastos de forma mais direta. Numa visita em fevereiro de 2023, ela viu as contas do carro em cima da mesa da cozinha. Nossa, sogra, quanto a senhora gasta por mês com esse carro? Por que a curiosidade? Não, é que eu estava calculando aqui. Ela pegou as contas sem pedir permissão. Seguro, 450 por mês. IPVA no começo do ano, 1.200. Revisão de 6 em 6 meses, R$ 300. Combustível deve dar uns 600 por mês porque a senhora sai pouco. Fez as contas na calculadora do celular. Dá quase R$ 2.000 por mês, sogra. É quase um salário mínimo. E daí? Daí que com R$ 2.000 por mês a senhora podia fazer tanta coisa. Viagens, roupas, tratamentos de beleza, ou então investir, render na poupança. Camila,
Eu trabalho há quase 40 anos para poder ter esse carro. É uma escolha minha. Ai, mas é que a senhora pensa só no presente, né? E o futuro? E se precisar de um dinheiro para alguma emergência médica? Carro não é investimento, sogra, é só gasto. Rafael, que escutava a conversa da sala, gritou: Mãe, deixa a Camila falar. Ela entende de finanças, fez um curso técnico em contabilidade. Um curso técnico em contabilidade, como se isso a qualificasse para decidir como eu deveria gastar o dinheiro que ganhei com 40 anos de trabalho. A situação ficou ainda mais constrangedora quando eles começaram a me visitar com mais frequência, sempre com alguma sugestão sobre como eu poderia otimizar meus gastos. Camila trazia revistas sobre investimentos, folhetos de planos de previdência privada, até cartões de crédito de lojas. Sogra, olha que interessante esse cartão aqui. A senhora pode parcelar compras e ainda ganha pontos. Muito melhor do que ficar gastando à vista com tudo. Eu prefiro pagar à vista, Camila. Não gosto de dívidas. Ai, mas isso é mentalidade antiga, sogra. Hoje em dia todo mundo usa cartão. É mais prático, mais seguro. Para você pode ser. Para mim não é. É que a senhora não entende como funciona o mercado financeiro moderno. Ficar com dinheiro parado na poupança é burrice. Tem que fazer o dinheiro trabalhar. A palavra burrice me atingiu como um tapa. Uma professora aposentada sendo chamada de burra por uma jovem de 20 e poucos anos que nunca trabalhou um dia sequer para ter algo próprio. Rafael, como sempre, não disse nada. Apenas concordou com a cabeça quando Camila explicava sobre educação financeira e planejamento de investimentos. Foi em setembro do ano passado que a situação se tornou mais invasiva. Camila começou a aparecer em casa quando Rafael não estava, sempre com alguma desculpa. Oi, sogra. Vim buscar um livro de receitas que o Rafael disse que a senhora tem. Oi, sogra. Estava passando aqui perto e resolvi dar uma passadinha para ver como a senhora está. Oi, sogra. Trouxe um bolo que fiz, pensei que a senhora ia gostar. Durante essas visitas, ela sempre encontrava uma forma de comentar sobre meus gastos, meus móveis, minha organização financeira. Nossa, sogra, que papelada é essa toda? Perguntou uma vez, vendo os extratos do banco em cima da mesa. São minhas contas, Camila. A senhora não acha complicado ficar controlando tudo isso sozinha? Eu posso ajudar, sabe? Sou boa com números. Obrigada, mas eu dou conta. Ai, mas a senhora vai vendo, né? Com a idade, essas coisas vão ficando mais difíceis. É melhor ir se acostumando a aceitar ajuda. Com a idade. Sempre com a idade. Como se 60 anos fosse sinônimo de incapacidade mental. Em outubro, ela foi mais direta. Sogra, o Rafael estava comentando que a senhora anda meio esquecida ultimamente. Não seria bom ter alguém para ajudar com essas questões financeiras? Esquecida? Em que sentido? Ah, coisinhas bobas. Disse que semana passada a senhora esqueceu de trancar o carro e que outro dia ligou 2 vezes seguidas perguntando a mesma coisa. Isso era mentira. Eu jamais esqueço de trancar o carro e não tenho o costume de ligar 2 vezes para perguntar a mesma coisa. Mas a semente da dúvida estava sendo plantada. O ápice foi em dezembro, durante a ceia de Natal na casa deles. Camila havia convidado os pais dela e durante a sobremesa começou a falar sobre pessoas idosas, como se eu não estivesse na mesa. É uma pena como os idosos ficam teimosos com a idade, né? Minha avó também ficou assim. Não aceita ajuda, não aceita conselho, quer fazer tudo sozinha mesmo quando não consegue mais. A mãe dela, uma senhora elegante de uns 50 anos, concordou. É verdade, eles ficam muito apegados às coisas materiais também. Minha sogra era assim, não queria se desfazer de nada, achava que ia precisar de tudo. É exatamente isso, exclamou Camila, olhando diretamente para mim. Ficam apegadas a coisas que não fazem mais sentido. Um carro para alguém que sai uma vez por semana, por exemplo. É um gasto desnecessário, mas elas não conseguem enxergar. Rafael estava bebendo vinho e apenas sorriu, como se a conversa fosse sobre uma pessoa que ele não conhecia. O problema é quando elas ficam teimosas e não aceitam que a família cuide das decisões importantes, continuou Camila.
Aí a gente fica numa situação difícil, porque quer ajudar, mas elas não deixam. Eu me levantei da mesa, me desculpei educadamente e fui ao banheiro. Lá, olhei no espelho e vi uma mulher de 60 anos com saúde perfeita, mente lúcida, aposentadoria organizada e independência financeira, sendo tratada como um fardo inconveniente. Quando voltei à mesa, a conversa havia mudado de assunto, mas o recado estava dado. Eu estava sendo preparada psicologicamente para aceitar que outras pessoas tomassem decisões por mim. Nos meses seguintes, Camila intensificou os comentários sobre segurança. Sogra, li numa revista que o bairro da senhora está com índice alto de assaltos, principalmente pessoas que saem de carro sozinhas. Sogra, uma amiga minha conhece uma senhora que bateu o carro porque confundiu o acelerador com o freio. Foi terrível. Sogra, vi na internet que pessoas da terceira idade são o grupo que mais sofre acidentes de trânsito. É porque os reflexos ficam mais lentos mesmo. Sempre com Rafael presente, sempre sem ele se manifestar contra esses comentários. Foi em janeiro deste ano que ela começou a questionar diretamente minha capacidade de cuidar do carro. Sogra, a senhora lembra quando foi a última revisão? Foi em dezembro. Tem certeza? Porque o Rafael disse que a senhora comentou que o carro estava fazendo um barulho estranho há semanas. Mais uma mentira. Meu carro não fazia barulho algum, e eu jamais comentei isso com Rafael. Camila, meu carro está em perfeitas condições. Ai, sogra, mas a senhora precisa entender que manutenção de carro é coisa séria. E se der algum problema na estrada? E se a senhora ficar sozinha, sem saber o que fazer? Camila, eu dirigi por 3 anos sem nenhum problema. Mas agora a senhora está mais, como posso dizer, mais distraída, né? É normal da idade. Normal da idade. A frase que me acompanharia durante todo o processo de humilhação que ela estava orquestrando. O último episódio antes da minha internação foi em fevereiro. Camila e Rafael apareceram em casa numa tarde de domingo sem avisar. Ela trazia uma pasta com papéis. Sogra, trouxe umas informações sobre planos de saúde para a terceira idade. E também uns folhetos sobre residências para idosos. Não é para agora, claro, mas é bom a senhora ir conhecendo as opções. Residências para idosos. Ela estava planejando meu futuro institucional enquanto avaliava como se apropriar dos meus bens. Por que eu precisaria saber sobre residências para idosos? Não precisa agora, sogra. Mas a gente nunca sabe, né? E é melhor escolher um lugar legal enquanto ainda tem capacidade de decidir do que deixar para quando... Quando o quê, Camila? Quando a senhora não conseguir mais cuidar de si mesma. Olhei para Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que questionasse a esposa sobre essa conversa absurda. Mas ele apenas mexia no celular, como se não estivesse ouvindo. Rafael, você concorda com isso? Ele levantou os olhos do telefone. Mãe, a Camila só está pensando no futuro. É bom ter essas informações organizadas. Mas eu não preciso de residência para idosos. Eu tenho minha casa, minha independência. Por enquanto, né, sogra? Disse Camila com um sorriso que agora reconheço como sendo puramente calculista. Mas a gente nunca sabe como a vida vai ser daqui a alguns anos. Ela espalhou os folhetos na mesa da sala como se estivesse apresentando um produto. Olha só que lindas essas residências, todas com enfermagem 24 horas, atividades para os residentes, jardins bem cuidados. E muito caras, observei, olhando os preços nos folhetos. Mas bem que vale o investimento, né? Principalmente quando a família precisa vender alguns bens para custear. Por exemplo, se a senhora vendesse o carro e aplicasse o dinheiro, ia render uma boa quantia mensalmente. Ali estava. Finalmente, ela havia mostrado as cartas. A sugestão estava feita. Vender o carro para pagar uma instituição que eu não precisava e não queria. Camila, eu não vou vender meu carro para pagar residência para idosos. Ai, sogra, mas é que a senhora não está pensando de forma prática. Carro é só gasto. Residência é investimento na qualidade de vida. Minha qualidade de vida está ótima. Obrigada. Por enquanto,
Ela repetiu aquela frase sinistra. Mas e quando a senhora não conseguir mais dirigir? E quando não conseguir mais cuidar da casa sozinha? É melhor se preparar. Rafael fechou a pasta dos folhetos e disse: Mãe, ninguém está dizendo que a senhora tem que fazer isso agora. É só para pensar. Mas eu sabia que não era só para pensar. Era para acostumar. Era para plantar a ideia de que minha independência era temporária e que eles eram as pessoas indicadas para tomar decisões sobre meu futuro. Agora, 3 semanas depois daquela conversa, eu estava descobrindo que eles já haviam tomado a primeira decisão. Venderam meu carro sem minha autorização, usando minha internação como oportunidade. Enquanto Rafael e Camila ainda estavam na minha sala tentando justificar o injustificável, eu comecei a perceber que aquela traição não foi impulsiva. Foi planejada. Cada comentário sobre minha idade, cada questão sobre minha capacidade, cada sugestão sobre meus gastos fazia parte de um plano maior. Eles não estavam preocupados com meu bem-estar. Estavam me preparando para ser uma pessoa cujas decisões poderiam ser ignoradas, cujos bens poderiam ser gerenciados por terceiros, cuja vontade era irrelevante diante das necessidades da família. Mas o que eles não sabiam é que uma professora que trabalhou 40 anos com crianças aprende a reconhecer manipulação. E, principalmente, aprende a se proteger contra ela. Depois que Rafael e Camila saíram naquele sábado à tarde, com mais promessas vazias de que iriam resolver a situação e repor o dinheiro, fiquei sozinha na minha sala, tentando processar a dimensão da traição que havia descoberto. Mas no meio de toda aquela dor e indignação, havia um detalhe que eles desconheciam completamente. Meu Honda Civic tinha um rastreador. A história do rastreador começou há 6 anos, alguns meses depois que comprei o carro. Nosso bairro, que sempre foi tranquilo, havia passado por uma onda de furtos de veículos. Em 6 meses, 5 carros foram roubados numa área de 10 quarteirões ao redor da minha casa. Um deles era um Honda Civic, igual ao meu, roubado na porta de uma padaria em plena luz do dia. Foi o senhor Antônio, meu vizinho há 15 anos e viúvo há 3 anos, quem me sugeriu instalar um rastreador. Ele é um homem de 68 anos, aposentado da Polícia Civil, e sempre foi muito atencioso comigo, especialmente depois que perdeu sua esposa. Dona Vera, a senhora deveria pensar em instalar um rastreador nesse carro, ele me disse numa tarde, quando eu estava lavando o Honda na garagem. Com essas ondas de furto que andam acontecendo por aqui, é melhor prevenir. Deve ser caro, não é? Não tanto quanto perder o carro inteiro, e tem uma empresa boa aqui no bairro, a Protege Car. Meu genro trabalha lá, posso conseguir um desconto para a senhora. Na época, a ideia de gastar mais dinheiro com o carro me incomodava um pouco. Já eram tantos custos mensais, seguro, IPVA, combustível, manutenção. Mas a possibilidade de perder aquele carro que eu havia economizado tanto para comprar me assustava mais do que o gasto adicional. Quanto custaria? A instalação fica em torno de R$ 300 e a mensalidade são R$ 50. Não é muito considerando a segurança que dá. Fiz as contas. R$ 50 por mês davam 600 por ano. Em 2 anos, R$ 1.200, mais os 300 da instalação. R$ 1.500 para proteger um investimento de 55 mil. Fazia sentido. Senhor Antônio, pode marcar para mim? Claro, dona Vera. E a senhora não vai se arrepender. É uma tranquilidade saber que se acontecer alguma coisa, a gente consegue localizar o veículo. A instalação foi feita numa quarta-feira de manhã. O técnico, um rapaz jovem e educado chamado Diego, explicou todo o funcionamento do sistema. Dona Vera, este equipamento aqui é de última geração. Funciona com GPS e chip de celular. Se o carro for levado, conseguimos rastrear em tempo real pelo celular ou pelo computador. Ele me mostrou como funcionava o aplicativo no celular. Uma tela com um mapa onde aparecia um pontinho azul indicando exatamente onde o carro estava. E como eu faço se o carro for roubado? A senhora liga para a nossa central, que funciona 24 horas por dia, e eles acionam o rastreamento. Ou então pode acompanhar pelo aplicativo mesmo e ligar direto para a polícia.
O ladrão não consegue tirar o rastreador? É muito difícil, Dona Vera. Está instalado num local de difícil acesso e, mesmo que achem, tem uma bateria reserva que funciona por 48 horas, independente da bateria do carro. Diego também me explicou outras funcionalidades. O sistema manda alertas se o carro for ligado fora do horário normal, se sair de uma área determinada, se a velocidade passar de um limite que a senhora estabelecer. Configurei para receber alerta se o carro fosse ligado entre 10 da noite e 5 da manhã, horário em que eu nunca dirigia. Também estabeleci um limite de velocidade de 120 km por hora, bem acima do que eu costumava andar. A senhora pode ainda dar permissão para outras pessoas acompanharem a localização do carro, explicou Diego. Por exemplo, algum filho ou familiar, para dar mais segurança. Pensei em Rafael, mas decidi que não era necessário. Quem dirigia o carro era eu, e só eu precisava saber onde ele estava. Durante os anos seguintes, o rastreador funcionou perfeitamente. Algumas vezes recebi alertas bobos, quando Rafael pediu emprestado o carro para buscar uma encomenda e passou do limite de velocidade na marginal, ou quando esqueci de desligar o alerta noturno e liguei o carro às 5h40 para ir ao médico numa emergência. O aplicativo se tornou quase um hábito. Sempre que chegava em algum lugar, dava uma olhada rápida para confirmar a localização. Quando estava em casa, via o pontinho azul parado na minha rua. Era uma sensação de segurança que valia cada centavo dos R$ 50 mensais. Rafael e Camila sabiam da existência do rastreador, obviamente. Rafael havia me acompanhado no dia da instalação e depois explicou para Camila como funcionava quando eles ainda estavam namorando. Algumas vezes ele havia comentado sobre os alertas que eu recebia. Mas o que eles não sabiam é que eu ainda tinha acesso total ao sistema. Naquele sábado à noite, depois que eles saíram de casa com aquela conversa evasiva sobre resolver a situação, fui até o meu quarto e peguei o celular. Meus dedos tremiam quando abri o aplicativo da Protege Car. Digitei meu usuário e senha. O sistema carregou lentamente e então apareceu o mapa. Meu coração disparou quando vi a localização. Meu Honda Civic não estava na minha garagem, obviamente, mas também não estava na casa de Rafael ou na oficina de algum mecânico. O pontinho azul estava parado num endereço que eu não reconhecia. Avenida das Nações, 1547, Setor Central. Cliquei no endereço para obter mais informações. A localização mostrava uma área comercial, próxima ao centro da cidade. Usei o Google Maps para pesquisar o endereço específico. Era uma concessionária de veículos usados, Automax seminovos. Meu carro não estava numa oficina para revisão, estava numa concessionária, exatamente como Camila havia confessado. Ela o havia vendido. Sentei na cama, olhando para a tela do celular, e pela primeira vez desde que descobri a traição, sorri. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de quem acabou de encontrar a carta que faltava para ganhar o jogo. Passei a noite acordada, checando o aplicativo a cada hora. O carro continuava no mesmo lugar. Provavelmente estava no pátio da concessionária, esperando para ser vendido para algum cliente desavisado. No domingo de manhã, liguei para a central da Protege Car. Atendeu uma moça chamada Juliana, com voz profissional e atenciosa. Bom dia, aqui é a Vera Santana, cliente do rastreador. Gostaria de verificar a localização do meu veículo. Claro, dona Vera. Só um momentinho. Está aparecendo aqui na Avenida das Nações, 1547. O veículo está parado há aproximadamente 36 horas nessa localização. É isso mesmo. Eu gostaria de saber se é possível obter um relatório completo dos deslocamentos do veículo nos últimos 7 dias. Perfeitamente. Posso enviar por e-mail. Seria para investigação de uso indevido? Exatamente. Certo. Vou enviar o relatório em até 2 horas. Também posso ativar o modo de rastreamento contínuo, se desejar. Assim a senhora recebe alertas em tempo real de qualquer movimento. Pode ativar, por favor. Desliguei o telefone com uma sensação de controle que não sentia desde quinta-feira, quando descobri que meu carro havia sumido. Agora eu tinha informações que Rafael e Camila não sabiam que eu possuía. O relatório chegou por e-mail 1 hora depois.
Era detalhado e revelador. Mostrava que na quarta-feira, dia em que eu estava internada, meu carro saiu da minha garagem às 9h15 da manhã. Percorreu vários endereços na cidade. Um shopping center, onde ficou por 2 horas, depois uma rua residencial que reconheci como sendo a do casal de amigos de Camila, e finalmente a concessionária, onde chegou às 4h20 da tarde. Na quinta-feira, o carro saiu da concessionária às 10 da manhã, circulou pela cidade durante algumas horas, passou por um banco e retornou à concessionária às 3 da tarde, onde estava desde então. O padrão era claro. Camila havia levado o carro para a avaliação na quarta-feira, provavelmente visitou amigos para se gabar da boa negociação que havia feito e na quinta-feira voltou para finalizar a venda. Mas o detalhe mais importante estava na última página do relatório: o histórico de velocidade. Durante todo o período, o carro não havia ultrapassado 80 km por hora, bem dentro do limite que eu havia estabelecido. Isso significava que quem estava dirigindo sabia sobre o rastreador e estava tomando cuidado para não disparar alertas. Camila havia dirigido meu carro com cuidado, justamente para não me alertar sobre o que estava fazendo. Ela sabia sobre o rastreador, mas não sabia que eu podia acompanhar tudo pelo aplicativo. No domingo à tarde, decidi investigar pessoalmente. Peguei um táxi e pedi para o motorista me levar até a Automax Seminovos. Era uma concessionária de médio porte, com uns 20 carros expostos no pátio frontal. "Pode me esperar aqui?" Pedi para o taxista. "Vou dar uma olhada rápida e já volto." Caminhei pelo pátio procurando meu Honda Civic. Encontrei na segunda fileira. Azul marinho, ano 2015, placa final 4. Era ele, sem nenhuma dúvida. Tinha até o adesivo da Protege Car no vidro traseiro, que eu havia colocado para desencorajar tentativas de furto. Um vendedor se aproximou. "Boa tarde. Interessada no Civic?" "Estou dando uma olhada. Qual o preço?" 48 mil. É um carro em excelente estado, baixa quilometragem, sempre foi de uma única dona. Uma senhora muito cuidadosa. 48 mil reais. Camila havia me dito que conseguiu 45 mil, mas o carro estava sendo vendido por 48 mil. Ou ela havia mentido sobre o valor, ou havia concordado com um preço abaixo do mercado para facilitar a venda rápida. "Posso ver os documentos?" "Claro! Está tudo certinho. Inclusive o rastreador está incluso no preço, já está instalado e funcionando." O vendedor me mostrou a documentação. Meu nome ainda constava como proprietária anterior e havia um termo de transferência assinado por mim. Meu coração disparou. Alguém havia falsificado minha assinatura. "Posso ver melhor essa assinatura?" Pedi, tentando manter a voz calma. O vendedor me mostrou o documento. Era uma imitação grosseira da minha assinatura. Quem conhecesse minha letra original perceberia imediatamente a diferença. "Quando foi feita essa transferência?" "Quinta-feira passada. A proprietária veio aqui com a filha, uma moça loira, muito simpática. Disse que a mãe estava doente e não podia vir pessoalmente. Camila havia se passado por minha filha e havia falsificado minha assinatura para vender meu carro." "E onde está a proprietária agora?" perguntei, fingindo ser uma compradora curiosa. "Ah, não sei. A filha dela que resolveu tudo. Disse que a mãe precisava do dinheiro para umas questões de saúde." Voltei para o táxi com informações suficientes para destruir completamente a versão que Camila havia me contado. Ela não havia vendido o carro por impulso ou por estar numa situação financeira desesperadora. Havia planejado tudo. Falsificou minha assinatura, se passou por minha filha e inventou uma história sobre problemas de saúde para sensibilizar o vendedor. Durante o trajeto de volta para casa, comecei a planejar minha estratégia. Eu tinha todas as evidências, o rastreador mostrando exatamente quando e onde o carro foi levado, o relatório detalhado dos deslocamentos, a localização atual na concessionária e, principalmente, eu ainda era a proprietária legal do veículo. Camila e Rafael achavam que estavam lidando com uma senhora de 61 anos, ingênua e vulnerável, que aceitaria qualquer explicação e perdoaria qualquer traição em nome da harmonia familiar. Eles estavam prestes a descobrir que se enganaram completamente. Na segunda-feira de manhã,
Acordei com a determinação de uma mulher que havia decidido lutar pelo que era seu. Tomei banho, me vesti com minha melhor roupa, um conjunto azul marinho que usava para ocasiões importantes, e separei todos os documentos que ia precisar: registro do carro, comprovante de pagamento da compra, relatório do rastreador e meu documento de identidade. Às 9 horas em ponto, liguei para Rafael no trabalho. Oi, mãe. Como está se sentindo hoje? Estou bem, filho. Preciso que você venha aqui em casa agora. Agora? Mãe, eu estou no trabalho. Tem alguma emergência? Sim, tem. E traga a Camila junto. Mas, mãe... Rafael, é urgente. Venham agora. Desliguei antes que ele pudesse argumentar. Sabia que ele viria. O tom da minha voz havia deixado claro que não era um convite, era uma convocação. Eles chegaram 1 hora depois, ambos com expressões preocupadas. Rafael havia saído do trabalho alegando problema familiar e Camila estava visivelmente nervosa. Mãe, o que aconteceu? A senhora está bem? Perguntou Rafael assim que entraram. Sentem-se, falei, apontando para o sofá. Temos assuntos sérios para resolver. Camila se sentou na ponta do sofá, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Rafael ficou ao lado dela, ainda de pé. Antes de mais nada, comecei tirando o celular do bolso. Quero que vocês vejam uma coisa. Abri o aplicativo do rastreador e mostrei a tela para eles. O pontinho azul estava exatamente onde eu esperava, na concessionária Automax Seminovos. Camila, você pode me explicar por que meu carro está numa concessionária de usados? O rosto dela perdeu a cor instantaneamente. Rafael olhou para a tela do celular, depois para a esposa, depois para mim, claramente confuso. Eu posso explicar, balbuciou Camila. Ótimo, estou ouvindo. É que, bem, a situação estava muito complicada mesmo, e eu pensei que a senhora não ia se importar porque... Camila, interrompi, você mentiu para mim. Disse que Rafael havia levado o carro para fazer revisão. Depois admitiu que vendeu, mas disse que foi por uma emergência financeira. Agora eu descobri que você planejou tudo. Rafael se sentou pesadamente ao lado da esposa. Camila, que história é essa? Você me disse que sua mãe tinha concordado em vender o carro. Eu disse o quê? Perguntei, olhando diretamente para meu filho. Ela me disse que vocês duas tinham conversado e que a senhora havia concordado em vender porque estava precisando de dinheiro para umas questões de saúde. Agora era minha vez de ficar sem cor. Rafael, você achou normal sua mãe vender o carro que economizou 2 anos para comprar sem nem te avisar? Não, eu achei estranho, mas a Camila disse que a senhora queria fazer uma surpresa, que ia usar o dinheiro para uma cirurgia de catarata particular. Cirurgia de catarata. Camila havia inventado um problema de saúde inexistente para justificar a venda do meu carro para meu próprio filho. Rafael, eu não tenho catarata. Nunca tive problema algum de visão. E jamais concordaria em vender meu carro sem conversar com você antes. Ele se virou para Camila com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era mistura de incredulidade, raiva e decepção. Camila, que mentira é essa? Por que você disse que minha mãe tinha catarata? Eu não disse exatamente isso. Eu disse que ela estava com alguns problemas e precisava de dinheiro. Você disse catarata, Camila. Eu até comentei com meus colegas de trabalho sobre como minha mãe era corajosa por fazer a cirurgia na idade dela. Levantei-me e fui até a mesa onde havia deixado os documentos organizados. Peguei o relatório do rastreador e voltei para o sofá. Já que estamos esclarecendo mentiras, vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu na semana passada. Estendi o relatório para Rafael. Este é o registro completo de todos os deslocamentos do meu carro desde que foi retirado da minha garagem. Rafael leu em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais sério. Camila, está escrito aqui que o carro foi para o shopping, depois para a casa dos seus amigos e só então para a concessionária. Que história é essa de emergência financeira? É que eu precisava resolver algumas coisas antes. Que coisas? Perguntei. Camila começou a chorar.
Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pega em flagrante. Eu estava com dívidas no cartão de crédito. Muitas dívidas. E o Rafael não sabia. Rafael se levantou como se tivesse levado um choque elétrico. Que dívidas? De quanto? Uns 50 mil reais. 50 mil reais? Ele gritou. E você não me contou? Eu não queria te preocupar. Você já anda tão estressado com o trabalho e consegui vários cartões usando sua renda como referência, aumentando os limites aos poucos. Interceptava as correspondências para você não saber. E você achou que a solução era roubar o carro da minha mãe? Eu não roubei, eu peguei emprestado, ia repor o dinheiro. Pegou emprestado? Me levantei da poltrona. Camila, você falsificou minha assinatura. Eu estive na concessionária ontem, vi os documentos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do choro dela. Rafael estava de pé no meio da sala, passando as mãos pelos cabelos, claramente tentando processar a dimensão da traição da esposa. Mãe, eu juro que não sabia de nada disso, ele disse finalmente. Se eu soubesse que ela tinha forjado sua assinatura... Rafael, sua esposa não apenas falsificou minha assinatura. Ela se passou por minha filha na concessionária. Inventou uma história sobre eu estar doente e precisar de dinheiro para tratamento médico. Camila parou de chorar abruptamente. Tá, chega. Vocês estão fazendo um drama desnecessário. Era só um carro velho mesmo. Não é como se eu tivesse vendido alguma coisa importante. A frieza com que ela disse isso me deixou gelada. Para ela, meu carro realmente não tinha importância nenhuma. Era apenas um objeto que poderia ser convertido em dinheiro para resolver seus problemas. Só um carro velho? Repeti. Camila, eu trabalhei 2 anos para juntar o dinheiro desse carro. Cada centavo foi economizado com sacrifício. Ai, sogra, mas a senhora exagera tudo. É só um carro. Dá para comprar outro. Com que dinheiro? Com os meus 45 mil reais que você gastou pagando dívidas de cartão de crédito? Olha, não foram 45 mil, foram 48 mil. E eu não gastei tudo com cartão, não. Rafael se aproximou dela. Como assim não foram 45? Você me disse que conseguiu 45 mil. É que, bem, eu consegui 48, mas usei 3 mil para umas coisinhas que eu precisava. Que coisinhas? Perguntei. Camila hesitou antes de responder. Uma bolsa que eu estava namorando há meses, e uns cosméticos, e uma sapatilha. A sala ficou em silêncio absoluto. Ela havia vendido meu carro e usado parte do dinheiro para comprar bolsa, cosméticos e sapatos. Rafael se afastou dela como se tivesse descoberto que ela era uma estranha. Camila, você vendeu o carro da minha mãe e gastou o dinheiro em bolsa? Não foi só bolsa. Foram 3 mil reais só. O resto eu usei para pagar o cartão, como eu disse. 3 mil reais, repeti devagar. Você usou 3 mil reais do meu carro para comprar coisas supérfluas. Não eram supérfluas, eu precisava dessas coisas. Minha bolsa estava toda gasta e eu não tinha nenhum cosmético bom. Uma mulher precisa se cuidar. Rafael se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que não sabia de nada disso. Eu sei, filho. Você também foi enganado. Olha, vocês dois estão exagerando, disse Camila, levantando-se do sofá. Resolvi um problema financeiro que estava afetando nosso casamento. A sogra nem usa o carro direito mesmo. Sai uma vez por semana, quando muito. Camila, você cometeu um crime, falei, mantendo a voz calma. Falsificação de documento é crime. Apropriação indébita é crime. Crime? Nossa, como vocês exageram. É questão de família. Ninguém vai chamar polícia por causa de uma questão de família. Foi nesse momento que eu percebi que Camila realmente não entendia a gravidade do que havia feito. Para ela, tudo era questão de família, e família deveria aceitar qualquer coisa em nome da harmonia. Camila, disse Rafael com uma voz que eu não reconhecia, você precisa devolver o carro da minha mãe. Agora. Devolver como? Eu já vendi e já gastei o dinheiro. Então você vai ter que encontrar uma forma de recuperar. Rafael, você está sendo ridículo. É sua mãe.
Ela deveria entender nossa situação e nos ajudar ao invés de ficar criando problema. Criando problema? Rafael explodiu. Camila, você roubou o carro da minha mãe. Eu não roubei. Usei para resolver uma situação familiar. Nesse momento, peguei meu celular e comecei a discar um número. Quem a senhora está ligando? Perguntou Camila, com um tom de nervosismo na voz. Para a concessionária. Vou informar que meu carro foi vendido sem minha autorização e que quero recuperá-lo. Espera, sogra. Não precisa fazer isso. A gente pode resolver em família. Agora é em família? Quando você vendeu meu carro sem me perguntar, não era em família? Mas eu já expliquei. Era uma situação de emergência. Emergência era comprar bolsa e cosmético? Perguntou Rafael, com uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Coloquei o telefone no viva-voz para que eles ouvissem a conversa. Automax Seminovos, bom dia. Bom dia, aqui é Vera Santana. Vocês têm um Honda Civic azul marinho, ano 2015, que foi vendido na semana passada. Sim, senhora, lembro da venda, um carro muito bem conservado. Pois bem, eu sou a proprietária desse carro e ele foi vendido sem minha autorização. Quero recuperá-lo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Como assim sem autorização? A filha da senhora trouxe toda a documentação. Essa pessoa não é minha filha e minha assinatura foi falsificada. Tenho todos os documentos aqui comigo comprovando que sou a proprietária legal. Nossa, que situação! A senhora pode vir aqui para conversarmos pessoalmente? Estarei aí em 1 hora. Desliguei o telefone e olhei para Camila, que estava branca como um papel. Sogra, por favor, não vamos na concessionária. Isso vai ser muito constrangedor. Constrangedor para quem, Camila? Para todos nós. E se eles chamarem a polícia? Se chamarem, você terá que explicar por que falsificou minha assinatura. Rafael se aproximou de mim. Mãe, eu vou com a senhora. Preciso ver isso resolvido. E eu também vou, disse Camila rapidamente. Não posso deixar vocês falarem coisas erradas sobre mim. Coisas erradas? Camila, tudo o que vamos falar são fatos. Você quer ir junto para continuar mentindo? Durante o trajeto até a concessionária, no carro de Rafael, o silêncio era tenso. Camila tentou algumas vezes iniciar uma conversa para esclarecer melhor os fatos, mas nem eu nem Rafael respondemos. Quando chegamos à Automax, o vendedor que havia me atendido no domingo nos recebeu com uma expressão preocupada. A senhora é a dona Vera? Sou eu, esta é a pessoa que se passou por minha filha, disse, apontando para Camila. O vendedor olhou para Camila com uma expressão de reconhecimento. É verdade, foi ela quem trouxe a documentação. Disse que a mãe estava doente e não podia vir. Eu nunca estive doente de catarata, como ela alegou. E esta é minha assinatura verdadeira. Mostrei meu documento de identidade e alguns outros papéis com minha assinatura original. O vendedor comparou as assinaturas e balançou a cabeça. Realmente são muito diferentes. Isso é uma situação séria. Olha, disse Camila, tentando usar seu tom mais doce. Houve um mal-entendido mesmo. Mas somos família. Podemos resolver isso sem envolver terceiros. Senhora, disse o vendedor se dirigindo a mim. Se realmente houve falsificação de documento, precisamos resolver isso adequadamente. O carro ainda não foi vendido para nenhum cliente, então ainda está no nosso pátio. Ótimo. Quero recuperar meu veículo. Mas vai ser necessário estornar toda a transação. E a pessoa que trouxe o carro vai ter que devolver o dinheiro que recebeu. Todos olharam para Camila, que estava visivelmente nervosa. Quanto foi o valor da transação? Perguntei. 48 mil reais, que já foram pagos integralmente. Camila havia mentido até sobre o valor. Disse que conseguiu 45 mil, mas recebeu 48 mil. Camila, disse Rafael, você tem 48 mil reais para devolver? Eu não tenho tudo agora. Mas posso parcelar, posso dar um jeito. Como você vai dar um jeito? Com que dinheiro? O vendedor nos chamou para uma sala reservada. Vou ser honesto com vocês. Esta é uma situação que pode ter consequências legais sérias. Falsificação de documento é crime. Mas se conseguirmos resolver amigavelmente, sem precisar envolver autoridades...
Eu quero meu carro de volta, falei com firmeza. E quero hoje. Mãe, disse Rafael, qual seria o procedimento? Eles devolvem o carro para mim, e ela devolve o dinheiro para eles, respondi olhando diretamente para Camila. Mas eu não tenho os 48 mil, ela exclamou. Então você vai ter que conseguir. Venda a bolsa que comprou, os cosméticos, a sapatilha, pegue empréstimo, financiamento, qualquer coisa. Sogra, por favor, sejamos razoáveis. Eu posso pagar parcelado ao longo de alguns meses. Camila, você vendeu meu carro sem autorização, falsificou minha assinatura, mentiu para mim, mentiu para meu filho, mentiu para o vendedor. Agora quer que eu seja razoável? Rafael se posicionou ao meu lado. Camila, você vai ter que resolver isso. Não sei como, mas vai. E se eu não conseguir? O vendedor respondeu. Se não conseguir devolver o valor, vamos ter que comunicar o fato às autoridades. Isso pode virar boletim de ocorrência por estelionato. Camila começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de desespero real. Tá bom, eu vou dar um jeito no dinheiro, mas por favor, não chamem a polícia. Como você vai conseguir 48 mil reais? Perguntou Rafael. Eu vou pedir emprestado para os meus pais. Seus pais têm esse dinheiro? Eles podem emprestar, ou fazer um empréstimo no banco usando a casa deles como garantia. Rafael ficou indignado. Camila, você quer que seus pais hipotequem a casa para pagar sua burrada? É melhor do que ir preso. O vendedor interveio. Vou dar um prazo até amanhã ao meio-dia. Se até lá não trouxer o dinheiro, vou ter que tomar as medidas legais cabíveis. Saímos da concessionária com um prazo de 24 horas. Durante o trajeto de volta, Camila ficou no telefone com os pais, chorando e tentando explicar a situação. Pai, por favor, eu preciso de uma ajuda urgente. Não posso explicar por telefone. É sério, pai, pode dar cadeia. 48 mil. Eu sei que é muito, mas... Quando chegamos em casa, Rafael me chamou para uma conversa particular na cozinha. Mãe, eu não sabia de nada disso. Juro pela memória do meu pai que não sabia. Eu sei, filho. Você também foi vítima das mentiras dela. O que eu faço agora? Não posso continuar casado com uma pessoa assim. Essa decisão é sua, Rafael. Mas você precisa entender que sua esposa não apenas me roubou. Ela planejou tudo friamente. Não foi impulso, foi premeditação. Eu sei. E o pior é que ela não demonstra nenhum arrependimento real. Só está preocupada em não ser presa. Naquela noite, Camila ficou até tarde no telefone, negociando com os pais. Pelo que consegui ouvir, eles concordaram em fazer um empréstimo bancário usando a casa como garantia, mas estavam extremamente desapontados com a filha. Na manhã seguinte, terça-feira, Camila apareceu na minha casa com os olhos inchados de tanto chorar e uma expressão de derrota. Sogra, meus pais conseguiram o empréstimo. Vamos poder devolver o dinheiro hoje. Que bom! Mas eles estão muito decepcionados comigo. Meu pai disse que nunca imaginou que eu fosse capaz de uma coisa dessas. E você, Camila? Você imagina? Ela me olhou sem entender a pergunta. Você consegue entender a gravidade do que fez? Eu sei que errei, mas a situação estava desesperadora mesmo. Camila, você falsificou documentos. Isso é crime. Se eu quisesse, você estaria presa agora. Mas a senhora não vai fazer isso, né? Somos família. Somos? Família se respeita, Camila. Família não rouba uma da outra. Eu não roubei, eu ia repor. Com que dinheiro? Você tem renda própria? Ela ficou em silêncio. Camila nunca trabalhou. Vivia da renda de Rafael e de ajudas esporádicas dos pais. É isso que eu pensei. Você ia repor com dinheiro de quem? Do Rafael? Dos seus pais? De mim mesma? Às 11 horas daquela manhã, fomos todos para a concessionária. Os pais de Camila também foram, carregando uma maleta com os 48 mil reais em dinheiro. O pai dela, Sr. José, era um homem de uns 55 anos, visivelmente constrangido com a situação. A mãe, Dona Carmen, chorava discretamente. Dona Vera, disse Sr. José,
Eu quero pedir desculpas em nome da minha filha. Isso que ela fez não condiz com a educação que tentamos dar para ela. Senhor José, eu entendo que o senhor não tem culpa alguma. Mas preciso deixar claro que se algo assim acontecer novamente, não haverá mais acordo amigável. A senhora tem toda a razão. E pode ter certeza de que isso nunca mais vai acontecer. A transação foi desfeita formalmente. Recebi de volta as chaves do meu Honda Civic e todos os documentos originais. Assinei um termo declarando que não processaria ninguém por causa do ocorrido, desde que a situação não se repetisse. Quando saímos da concessionária, eu dirigindo meu carro novamente e Rafael me seguindo com Camila, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter recuperado meu bem mais precioso. Tristeza por descobrir quem realmente era a pessoa que eu havia tratado como filha durante 3 anos. Mas a história estava longe de terminar. As consequências daquele episódio iriam muito além da simples devolução do carro. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que eu jamais havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, eu estava estabelecendo limites claros e defendendo meus direitos, mesmo que isso custasse o relacionamento com pessoas da minha família. Naquela terça-feira à noite, depois que recuperei meu carro, Rafael apareceu em casa sozinho. Estava visivelmente abalado, com olheiras profundas e uma expressão de quem havia passado horas refletindo sobre a vida. "Mãe, posso conversar com a senhora?" "Claro, filho. Senta aqui." Ele se acomodou na poltrona onde o pai dele costumava sentar para ler jornal aos domingos. Por um momento, vi nele o menino de 3 anos que ficou órfão e que eu precisei criar sozinha. "Mãe, eu não consigo acreditar no que a Camila fez. Não consigo entender como ela foi capaz." "E o que você pretende fazer?" Rafael suspirou profundamente. "Eu terminei com ela." Senti meu coração apertar, não porque sentia pena de Camila, mas porque via o sofrimento do meu filho. Foi uma decisão difícil? Deveria ter sido, mas não foi. Sabe por quê? Porque quando eu vi como ela tratou a senhora, como ela falou sobre o seu carro, como ela não demonstrou nenhum arrependimento real, eu percebi que não conhecia a pessoa com quem eu estava casado. "Rafael, casamento é uma coisa séria. Tem certeza de que é isso que você quer?" "Mãe, ela falsificou a assinatura da senhora. Ela me mentiu durante semanas. Ela usou o dinheiro do seu carro para comprar bolsa e maquiagem. Que tipo de pessoa faz isso?" Ele tinha razão, mas eu precisava ter certeza de que ele estava tomando essa decisão com a cabeça fria. "E ela? Como reagiu?" Primeiro tentou me convencer de que eu estava exagerando. Disse que todas as famílias passam por problemas financeiros e que a senhora deveria entender. Quando viu que eu estava falando sério, tentou me chantagear emocionalmente. "Como assim?" Disse que estava grávida. Meu coração parou por um segundo. "E está?" "Não sei, e francamente não sei se importa. Sabe por quê? Porque mesmo que esteja, isso não justifica o que ela fez com a senhora. Era uma atitude madura vinda do meu filho. Ele estava priorizando o certo sobre o conveniente." "Onde você está morando agora?" Voltei para o apartamento que eu tinha antes de me casar. Ainda estava alugado para um casal de amigos, mas eles se mudaram semana passada. Foi uma coincidência que me salvou. "E ela?" "Voltou para a casa dos pais. E pelo que o senhor José me disse, ela vai ter que arrumar um emprego para ajudar a pagar o empréstimo que eles fizeram." Pela primeira vez em anos, Camila ia ter que trabalhar. Ia descobrir o que significava ganhar dinheiro com o próprio esforço, ao invés de simplesmente gastar o dinheiro dos outros. "Rafael, você não quer pensar mais um pouco? Às vezes as pessoas mudam. Mãe, a senhora está me defendendo dela?" A pergunta me fez refletir. Por que eu estava sugerindo que ele desse uma segunda chance para uma pessoa que havia me traído de forma tão cruel? "Não, filho. Acho que é o medo de ver você sofrer." "Eu vou sofrer mesmo, mãe. Mas prefiro sofrer por ter tomado a decisão certa do que sofrer a vida toda convivendo com alguém em quem não posso confiar." Naquela noite, depois que Rafael foi embora,
fiquei pensando em como os eventos dos últimos dias haviam mudado nossa família. 3 semanas atrás, éramos uma família aparentemente normal. Eu, a sogra dedicada, Rafael, o filho responsável, e Camila, a nora educada. Agora, éramos 3 pessoas tentando reconstruir vínculos que haviam sido danificados pela traição e pela mentira. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Carmen, mãe de Camila. Dona Vera, a senhora tem um tempinho para conversarmos? Claro, Dona Carmen. Eu queria falar pessoalmente com a senhora. Posso passar aí? 2 horas depois, ela estava na minha sala, visivelmente constrangida e carregando uma expressão de quem havia chorado recentemente. Dona Vera, eu vim aqui para pedir desculpas em nome da minha família. O que a Camila fez foi imperdoável. Dona Carmen, a senhora não tem culpa alguma do que sua filha fez. Mas tenho sim, porque eu criei ela. E se ela chegou aos 28 anos achando que podia fazer uma coisa dessas, alguma coisa eu fiz errado na educação. Ofereci um café e conversamos por mais de 1 hora. Dona Carmen me contou coisas sobre Camila que eu desconhecia. Dona Vera, minha filha sempre foi muito mimada. Nós trabalhávamos muito, eu como costureira, meu marido na construção civil, e compensávamos a ausência dando tudo o que ela pedia. É natural dos pais quererem dar o melhor para os filhos. Mas tem diferença entre dar o melhor e dar tudo sem a criança merecer, né? A Camila nunca trabalhou na vida, nunca soube o que é ganhar dinheiro com o próprio esforço. E agora? Agora ela vai aprender. Já consegui um emprego para ela numa loja de roupas no centro. Não paga muito, mas vai ter que se virar. Dona Carmen também me revelou algo que me chocou. Dona Vera, as dívidas dela no cartão eram de mais de 50 mil reais, não os 30 mil que ela primeiro confessou para o Rafael. Como assim? Ela mentiu até sobre isso. Ela devia 52 mil reais em 3 cartões diferentes. Usou o dinheiro do carro da senhora para quitar uma parte, mas ainda deve mais de 10 mil. Camila havia mentido até sobre o valor das próprias dívidas. E o pior, ela ainda estava endividada, mesmo depois de roubar meu carro. E essas dívidas eram de quê? Roupas, sapatos, bolsas, tratamentos de beleza, restaurantes caros. Ela vivia como se fosse rica, sem ter um centavo de renda própria. Quando Dona Carmen foi embora, eu fiquei com uma sensação estranha. Por um lado, sentia pena da mulher que havia criado uma filha irresponsável e agora estava pagando as consequências. Por outro lado, entendia que era necessário que Camila enfrentasse as consequências dos próprios atos. No sábado, 1 semana depois de ter recuperado meu carro, estava na garagem lavando-o quando recebi uma visita inesperada. Era Camila. Oi, sogra. Camila, o que você quer? Posso entrar? Queria conversar com a senhora. Hesitei por um momento, mas deixei que ela entrasse. Fomos para a sala e percebi imediatamente que ela estava diferente. Tinha olheiras, estava mais magra e usava roupas mais simples do que de costume. Como você está? Bem, mentiu. Comecei a trabalhar numa loja esta semana. Que bom. Sogra, eu vim aqui para pedir desculpas de verdade. Não aquelas desculpas de quem foi pega fazendo coisa errada. Desculpas de quem entendeu que fez uma coisa terrível. Esperei que ela continuasse. Estes últimos dias foram os piores da minha vida. Tive que explicar para os meus pais, para os meus amigos, para o pessoal do trabalho por que eu estava voltando a morar com os pais aos 28 anos. E o que você disse? A verdade. Que eu cometi um erro grave e perdi meu casamento por causa disso. Camila, você não perdeu seu casamento por um erro. Você perdeu porque traiu a confiança da família de forma deliberada e premeditada. Eu sei. E eu sei que não adianta ficar pedindo desculpas porque isso não vai desfazer o que eu fiz. Então, por que você veio aqui? Porque eu queria que a senhora soubesse que eu aprendi. Que estes últimos dias me ensinaram coisas que 28 anos de vida não tinham ensinado. Como o quê? Como é difícil ganhar dinheiro. No meu primeiro dia de trabalho, fiquei 8 horas em pé vendendo roupas e ganhei 90 reais. 90 reais, sogra. Eu gastava isso em um almoço. E o que você sentiu? Vergonha.
Vergonha de ter usado 48 mil reais que a senhora economizou durante 2 anos para comprar coisas supérfluas que nem preciso mais usar. Pela primeira vez, Camila estava demonstrando um arrependimento que parecia genuíno. Camila, eu aceito suas desculpas, mas quero deixar claro que nossa relação mudou para sempre. Eu entendo. Você não é mais minha nora. Você é a ex-esposa do meu filho. E se um dia o Rafael decidir te dar uma segunda chance, você vai ter que conquistar minha confiança novamente. E será possível? Não sei. Vai depender das suas atitudes a partir de agora. Ela se levantou para ir embora, mas antes de sair perguntou: Sogra, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que a senhora não me processou? Tinha direito. A pergunta me fez pensar por alguns segundos. Porque eu não queria que a justiça resolvesse algo que era da nossa família, mas principalmente porque eu queria que você aprendesse as consequências dos seus atos de forma natural, não por imposição legal. E eu aprendi. Veremos. Depois que ela saiu, fiquei pensando se havia tomado a decisão certa. Talvez um processo criminal ensinasse melhor sobre responsabilidade. Mas, por outro lado, as consequências naturais dos atos de Camila estavam sendo bem eficazes. Perdeu o marido, perdeu a independência, teve que voltar a morar com os pais e teve que aprender a trabalhar. Uma semana depois, Rafael me contou que havia recebido os papéis do divórcio. Camila não havia contestado e o processo estava correndo rapidamente. Como você está se sentindo? Perguntei. Aliviado, respondeu sem hesitar. Sabe qual foi a melhor parte de tudo isso? Qual? Descobrir que minha mãe é uma mulher muito mais forte do que eu imaginava. Como assim? Mãe, a forma como a senhora lidou com toda essa situação me ensinou muito. A senhora não gritou, não fez escândalo, não ficou se vitimizando. A senhora simplesmente foi atrás dos seus direitos e recuperou o que era seu. Filho, eu aprendi isso da vida. Quando você tem que criar um filho sozinha, aprende que chorar não resolve problemas. Agir resolve. E eu aprendi que casei com uma pessoa que nunca teve que resolver problemas na vida. Por isso, ela achou que podia resolver os dela usando os outros. 2 meses depois, Rafael me contou que Camila havia conseguido um emprego melhor, numa empresa de contabilidade, e estava aos poucos pagando suas dívidas com o próprio salário. Ela amadureceu? Perguntei. Parece que sim, mas isso não muda nada entre nós. Confiança quebrada é difícil de recuperar. E você? Tem planos de se relacionar com alguém novamente? Mãe, eu preciso aprender a escolher melhor. Desta vez, vou dar valor a características como honestidade e responsabilidade, não apenas beleza e charme. Hoje, 6 meses depois de tudo o que aconteceu, posso dizer que nossa família saiu fortalecida da situação. Não porque foi fácil, mas porque enfrentamos uma traição de frente e estabelecemos limites claros sobre o que é aceitável e o que não é. Meu Honda Civic azul marinho continua na minha garagem, mas agora ele representa mais do que um meio de transporte. Ele é o símbolo de que eu não permito que ninguém desrespeite meu esforço e minha dignidade. E a lição mais importante que ficou? Que família não é sobre aceitar qualquer comportamento em nome do amor. Família é sobre respeito mútuo, honestidade e responsabilidade. Quem não consegue oferecer isso não merece ser considerado família, independente de quantos documentos oficiais digam o contrário. Hoje, 1 ano após aquela segunda-feira em que descobri que meu carro havia desaparecido, estou aqui dirigindo pelas ruas da cidade com uma sensação de liberdade que há muito tempo não experimentava. Não é apenas a liberdade de ir e vir que o carro me proporciona. É a liberdade de uma mulher que aprendeu a se valorizar e a estabelecer limites saudáveis em todos os seus relacionamentos. Meu Honda Civic azul marinho está impecável. Depois de recuperá-lo, fiz questão de levá-lo para uma revisão completa, troquei os pneus, fiz enceramento especial na pintura. Não porque precisasse, mas porque queria celebrar o fato de tê-lo de volta. Cada vez que sento ao volante, lembro da luta que travei para recuperar o que era meu, e isso me enche de orgulho.
Rafael e eu desenvolvemos uma relação completamente nova. Ele continua sendo meu filho querido, mas agora também é meu amigo e confidente. Aprendeu a me ver não apenas como a mãe que resolve problemas, mas como uma pessoa com direitos, sentimentos e limites que devem ser respeitados. Mãe, a senhora mudou muito depois de tudo o que aconteceu. Ele me disse numa das nossas conversas de domingo. Mudei como, filho? Ficou mais, como posso dizer, mais dona de si mesma. Antes, a senhora sempre se preocupava em agradar todo mundo. Agora, a senhora se preocupa em ser respeitada. Ele tinha razão. Durante a maior parte da minha vida, eu havia priorizado a harmonia sobre a justiça, a paz sobre a dignidade. Agora, aos 64 anos, finalmente entendi que não existe harmonia verdadeira sem respeito mútuo. O divórcio de Rafael foi oficializado há 1 ano. Camila realmente conseguiu um emprego melhor e, pelo que soubemos através da dona Carmen, está pagando suas dívidas e aprendendo a viver com o próprio dinheiro. Não sei se essa mudança é permanente ou se é apenas temporária até ela encontrar outra pessoa para sustentá-la, mas pelo menos ela experimentou o que é trabalhar pelo próprio sustento. Algumas vezes encontro Camila na rua ou no supermercado. Ela sempre me cumprimenta educadamente e eu retribuo da mesma forma. Não há rancor da minha parte, mas também não há proximidade. Ela perdeu o direito de ser tratada como família quando decidiu me tratar como um objeto a ser usado quando conveniente. Rafael está namorando novamente. Uma moça chamada Priscila, que trabalha como enfermeira no mesmo hospital onde me internei com pneumonia. É uma coincidência interessante. Conheceram-se quando ele foi me visitar durante a internação, e ela era uma das enfermeiras responsáveis pelo meu cuidado. Priscila é completamente diferente de Camila. Trabalha desde os 18 anos, sustenta-se sozinha, tem um apartamento próprio financiado e, principalmente, trata-me com o respeito que uma sogra merece. Quando Rafael a trouxe para me conhecer oficialmente, a primeira coisa que ela disse foi: Dona Vera, é um prazer conhecê-la. O Rafael fala tanto da senhora que já sinto como se a conhecesse há anos. O prazer é meu, querida. E obrigada por ter criado um homem tão especial. Sei que foi difícil fazer isso sozinha, mas a senhora fez um trabalho maravilhoso. Foi a primeira vez em anos que alguém reconheceu e valorizou o esforço que fiz para criar meu filho. Camila nunca havia demonstrado esse tipo de gratidão ou reconhecimento. Durante o almoço, Priscila me contou sobre seu trabalho, seus planos, suas dificuldades financeiras para manter o apartamento e pagar a faculdade de especialização que estava cursando. Era uma conversa entre adultas, sem aquele tom condescendente que Camila sempre usava comigo. Dona Vera, o Rafael me contou sobre seu carro. Que história terrível, mas admiro muito a forma como a senhora resolveu a situação. Obrigada, querida. Eu também tenho um carro financiado. É um Onix pequenininho, mas é meu e eu sei o esforço que fiz para conseguir. Se alguém fizesse comigo o que fizeram com a senhora, o que você faria? Exatamente o que a senhora fez. Ia atrás dos meus direitos e não deixaria passar em branco. Era refreshing ouvir isso de uma jovem de 25 anos. Priscila entendia o valor do trabalho e do esforço pessoal. Diferentemente de Camila, que aos 28 anos ainda achava que tudo na vida deveria ser dado gratuitamente. Algumas semanas depois daquele almoço, Rafael me procurou para uma conversa séria. Mãe, eu queria pedir uma coisa para a senhora. Pode falar, filho. Eu gostaria que a senhora fosse a primeira pessoa a saber. Vou pedir a Priscila em casamento. Meu coração se encheu de alegria. Não apenas porque meu filho havia encontrado uma pessoa bacana, mas principalmente porque ele havia me consultado antes de tomar uma decisão importante. Que maravilha, filho! Ela é uma moça especial. É mesmo. E sabe o que mais me chamou a atenção nela? O quê? A forma como ela trata a senhora. Com respeito genuíno, não fingido. E principalmente, ela valoriza o trabalho e o esforço das pessoas. Isso é fundamental, Rafael. Mãe, eu aprendi com o erro anterior.
Desta vez, quero me casar com alguém que compartilha dos mesmos valores que nós: honestidade, trabalho e respeito familiar. O casamento aconteceu 8 meses depois, numa cerimônia simples, mas bonita. Eu cheguei dirigindo meu Honda Civic, usando um vestido azul que comprei especialmente para a ocasião, e pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente incluída numa celebração familiar. Usando um vestido azul que comprei especialmente para a ocasião, e pela primeira vez em anos me senti verdadeiramente incluída numa celebração familiar. Durante a festa, Priscila fez questão de me sentar na mesa principal, ao lado dos pais dela. Na hora dos discursos, ela mencionou meu nome com carinho. Quero agradecer especialmente a Dona Vera, que criou o homem maravilhoso com quem estou me casando hoje. Foi um reconhecimento público que me emocionou profundamente. Não porque eu precisava de reconhecimento, mas porque finalmente estava sendo vista como parte importante da família, não como um acessório tolerado. Hoje, Rafael e Priscila moram num apartamento próprio, que compraram juntos com financiamento bancário. Eles me visitam todo domingo para almoçar e sempre perguntam se preciso de alguma coisa. Mas é um cuidado respeitoso, não invasivo. Eles entendem que eu sou uma pessoa independente que escolhe quando aceitar ajuda. Minha rotina mudou muito após tudo o que aconteceu. Além das visitas familiares dominicais, comecei a participar de um grupo de mulheres da terceira idade que se reúne às quintas-feiras para atividades diversas. Jogamos cartas, fazemos trabalhos manuais, conversamos sobre livros e às vezes organizamos pequenas viagens de um dia para cidades próximas. Foi nesse grupo que conheci Dona Eduarda, uma senhora de 65 anos que passou por uma situação parecida com a minha. Ela tinha uma filha que tentou vender o apartamento dela para pagar dívidas de jogo do genro. Como a senhora resolveu? Perguntei quando ela me contou a história. Igual a senhora. Fui atrás dos meus direitos e não deixei passar. Hoje minha filha me respeita muito mais do que antes. E o relacionamento de vocês? Melhorou. Ela aprendeu que eu não sou uma pessoa vulnerável que aceita qualquer coisa. Sou uma mulher lúcida que sabe se defender. Foi através dessas conversas que percebi que minha história não era única. Muitas mulheres da nossa geração passam por situações parecidas. Filhos ou noras que acham que podem tomar decisões sobre nossas vidas e nossos bens sem nossa autorização. O problema, disse Dona Eduarda numa de nossas conversas, é que a gente passou a vida toda sendo tão dedicada aos filhos que eles se acostumaram a nos ver como objetos de uso, não como pessoas com direitos. Exato. E quando finalmente reagimos, eles se surpreendem, como se fosse absurdo a gente se defender. Essa reflexão me levou a tomar uma decisão importante. Comecei a dar palestras para grupos de idosos sobre direitos e proteção patrimonial. Não sou advogada nem assistente social, mas sou uma mulher que viveu na pele a experiência de ter seus direitos violados e que aprendeu a se defender. O mais importante, digo sempre nessas palestras, é entender que idade não é sinônimo de incapacidade. Nós temos direito a nossos bens, nossas decisões e nossa dignidade até o último dia de vida. Muitas senhoras me procuram depois das palestras para contar histórias parecidas. Filhos que querem gerenciar suas aposentadorias, noras que acham que sabem melhor como elas devem gastar o próprio dinheiro, familiares que tomam decisões sobre suas casas ou seus bens. O que eu faço? Perguntam sempre. Vocês fazem o que eu fiz. Se informam sobre seus direitos, documentam tudo e não deixam ninguém pisar na sua dignidade. Família que não respeita não merece ser chamada de família. Algumas acham minha posição muito rígida. Mas, Dona Vera, são nossos filhos, não podemos brigar com eles. Não é briga, explico. É educação. Se a gente não ensina limites para eles agora, eles vão continuar achando que podem fazer qualquer coisa conosco. Meu relacionamento com o dinheiro também mudou completamente. Antes, eu economizava compulsivamente, privando-me de pequenos prazeres para manter uma reserva que achava que um dia poderia precisar ajudar a família. Hoje continuo sendo econômica, mas também me permito alguns luxos. Troquei meu plano de saúde por um mais completo. Comprei roupas novas sem culpa.
Fiz uma pequena reforma na cozinha, instalando os armários que sempre quis. E, principalmente, fiz uma viagem que havia sonhado há anos. Fui conhecer Fernando de Noronha. Mãe, que legal a senhora viajar, disse Rafael quando contei sobre os planos da viagem. Merece muito essa experiência. Você não acha que é gasto desnecessário? Gasto desnecessário? Mãe, a senhora trabalhou mais de 30 anos, criou um filho sozinha, tem todo o direito de gastar seu dinheiro com o que a deixa feliz. Foi libertador ouvir isso do meu próprio filho. Durante anos, eu havia me privado de pequenos prazeres, achando que precisava guardar dinheiro para eventuais emergências familiares. Agora entendo que minha primeira obrigação é comigo mesma. A viagem para Fernando de Noronha foi maravilhosa. Fiquei uma semana hospedada numa pousada simples, mas aconchegante. Conheci pessoas interessantes, fiz passeios de barco, caminhei nas praias, tirei centenas de fotos com meu celular. Pela primeira vez em muitos anos, tive uma semana inteira pensando apenas em mim e no meu prazer. Quando voltei, trouxe presentes para Rafael e Priscila, camisetas com estampas locais e alguns artesanatos típicos. Eles ficaram genuinamente felizes, não apenas pelos presentes, mas por me ver realizada e independente. Mãe, a senhora está radiante, disse Priscila. Essa viagem fez muito bem. Fez mesmo, e já estou planejando a próxima. Para onde? Estou pensando em Gramado, no Rio Grande do Sul. Sempre quis conhecer a região das hortênsias. Que maravilha! E nós podemos ajudar com alguma coisa? Pesquisar hotéis, passeios? Podem sim, mas apenas se eu pedir ajuda. Eles riram, mas entenderam o recado. Eu aceito ajuda quando quero e preciso, não quando outros acham que eu deveria precisar. Meu carro continua sendo meu bem mais precioso, não apenas pelo valor material, mas pelo que ele representa: independência, conquista pessoal e a prova de que eu sei me defender quando necessário. Toda vez que ligo o motor e saio dirigindo, lembro da sensação de vitória que senti quando o recuperei. O rastreador continua ativo, não apenas por segurança contra furtos, mas porque me dá controle total sobre meu bem. Às vezes, abro o aplicativo apenas para ver o pontinho azul parado na minha garagem e sorrio lembrando de como aquele pequeno dispositivo foi fundamental para desmascarar a traição de Camila. Recentemente, soube através de Dona Carmen que Camila está namorando um rapaz que trabalha como técnico em informática. Pelo que me contaram, ele é uma pessoa simples, trabalhadora, que valoriza o esforço dela no trabalho. Torço para que ela realmente tenha aprendido com os erros e construa um relacionamento baseado em honestidade e trabalho mútuo. Não guardo rancor de Camila. Guardo apenas a lição. Pessoas que são capazes de trair uma vez são capazes de trair novamente. Por isso, nunca mais permitirei que alguém tenha acesso completo à minha vida e aos meus bens sem supervisão constante. Rafael me perguntou uma vez se eu perdoaria Camila se ela pedisse desculpas de forma genuína. Perdoar eu já perdoei, filho. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar. E se ela realmente mudou? Mudança se prova com ações consistentes ao longo do tempo, não com palavras bonitas ditas em momentos de desespero. Hoje, quando vejo outras mulheres da minha idade sendo desrespeitadas por familiares, sinto uma mistura de indignação e empoderamento. Indignação, porque sei que isso não deveria acontecer com nenhuma de nós. Empoderamento, porque sei que é possível reagir e recuperar nossa dignidade. A idade nos dá experiência, digo sempre nas minhas palestras, mas não nos obriga a aceitar desrespeito. Pelo contrário, a experiência deveria nos ensinar a identificar manipulação e a nos proteger dela. Minha casa continua sendo meu refúgio, mas agora também é meu centro de comando. É de lá que planejo minhas viagens, organizo minhas atividades, recebo minhas visitas escolhidas. Não é mais apenas o lugar onde eu espero outras pessoas decidirem quando vão me incluir em suas vidas. O maior aprendizado de toda essa experiência foi entender que amor familiar não pode ser unilateral. Durante anos, eu amei incondicionalmente, perdoei incondicionalmente,
Me sacrifiquei incondicionalmente. Mas relacionamentos saudáveis, mesmo familiares, precisam de reciprocidade. Rafael aprendeu isso também. Hoje, nosso relacionamento é baseado em respeito mútuo, não apenas no amor que une mãe e filho. Ele me ama e eu o amo. Mas mais importante, nós nos respeitamos como indivíduos com direitos e limites que devem ser observados. Mãe, ele me disse numa conversa recente, obrigado por ter me ensinado essa lição, mesmo que tenha sido da forma mais difícil. Que lição? Que amar alguém não significa permitir que essa pessoa nos desrespeite. E que ser família não é uma carta branca para fazer qualquer coisa. Quando reflito sobre tudo o que aconteceu neste último ano, percebo que aquela pneumonia que me levou ao hospital foi uma bênção disfarçada. Se eu não tivesse ficado internada, talvez nunca descobrisse o tipo de pessoa que Camila realmente era. Talvez continuasse sendo enganada e desrespeitada por anos. A traição doeu, é claro, mas me libertou de uma relação tóxica e me ensinou a valorizar relacionamentos baseados em respeito e honestidade. Hoje, dirigindo meu Honda Civic pelas ruas desta cidade que me viu nascer e crescer, sinto-me completa de uma forma que nunca havia experimentado antes. Não é a completude de quem tem tudo, mas a completude de quem sabe se valorizar e se proteger. Aos 64 anos, finalmente aprendi que dignidade não se negocia, respeito não se implora e amor verdadeiro nunca vem acompanhado de humilhação. São lições que chegaram tarde na minha vida, mas ainda em tempo de me fazer uma mulher mais forte e mais feliz. E se tem uma coisa que quero deixar para todas as mulheres que passam por situações parecidas, é esta: nunca é tarde para reagir. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para escolher a dignidade sobre a conveniência. Meu nome é Vera, tenho 62 anos, dirijo meu próprio carro e sou dona da minha própria vida. E isso ninguém mais vai tirar de mim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.